cumprimento a igreja com a boa noite, na graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você pode se colocar de pé. Aleluia. Há uma promessa para aqueles que vivem debaixo da palavra de Deus. O salmista declara em Salmo 119, 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Filho de Deus não anda em confusão. Há uma promessa para mim e para a sua vida, de andarmos segundo aquilo que a palavra de Deus determine. Esta mesma palavra é como uma bússola que guia e direciona os teus filhos. Mais do que isto, o salmista declara: bem-aventurado é aquele que medita na minha lei, de dia e de noite. Este será plantado como árvore em meio a ribeiros de águas vivas, cujas suas folhas nunca se secam, cujas suas folhas nunca murcham, e tudo, absolutamente tudo que ele faz, prosperará. Amém? Não obstante o poder da palavra, João vai declarar o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a própria materialização da palavra de Deus. E a Ele nós vamos orar nesta noite, porque é Ele quem tem os caminhos que conduzem à vida eterna. É Ele quem tem os caminhos que nos conduz à prosperidade da nossa vida. É Ele quem tem os caminhos que nos conduz à verdadeira felicidade. Amém? Pai, nós te rendemos gratidão nesta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, ó Pai, porque nós ansiamos pela tua palavra, nós ansiamos pela tua lei, ansiamos em ouvir aquilo que o Senhor tem para o seu povo, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, aquilo que o Senhor tem para os teus filhos. Vem, Pai, fala conosco nesta noite, que o teu Espírito Santo venha com o teu agir personalizado em cada vida, em cada coração que está aqui. Que no nosso coração o Senhor encontre uma terra fértil, onde a tua palavra como semente possa ser plantada e germinada, e crescer e frutificar para a honra e glória do teu nome. Que meditemos na tua palavra, que vivemos pela tua palavra, porque o Senhor diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E nós queremos declarar, nós queremos manifestar o nosso amor por ti nesta noite, não apenas ouvindo a tua palavra, mas tendo prazer nela, não apenas tendo prazer na tua palavra, mas esforçando-nos para viver segundo a tua vontade para as nossas vidas, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Se há algum caminho em nós que nos conduzirá para a perdição, algum caminho que irá nos afastar da tua vontade, tire de nós neste momento, ó Pai. Nós queremos viver os teus sonhos, nós queremos viver a tua vontade, nós queremos ver o teu propósito santo na nossa vida. Em nome de Jesus, que caia por terra todos os tampões dos ouvidos, toda a cegueira dos nossos olhos, e tudo aquilo que vem tentando obstruir a entrada da tua palavra no nosso coração. Damos uma palavra de ordem a todo principado e potestade lançada contra a igreja de Deus, para que ela não ouça o Senhor, para que ela não tenha intimidade contigo. Nós declaramos o poder da tua palavra agora, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, declaramos que somente o teu Espírito Santo tem total liberdade para agir no nosso meio. Vem, Espírito Santo de Deus, manifestando cura, manifestando milagre, manifestando restauração, manifestando renovo de vida, manifestando o teu poder, a tua graça e o teu favor sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Esta é a nossa oração. Receba o melhor do nosso culto, receba o melhor do nosso louvor, receba o melhor da nossa adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos levantar um brado, um clamor ao Senhor nesta noite. Vamos clamar ao nome que é sobre todo nome. Aleluia.
louvor. Nós levantamos Jesus, 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 Jesus. Rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus. Ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Revestidos da armadura e da unção, as portas do inferno não resistirão. Espada afiada em nossas mãos, alto louvor, nós levantamos Jesus, cantamos Jesus, Jesus, clamamos Jesus. Rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus. Ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Rasga os céus e desce, rasga os céus, destrói as fortalezas, rasga os céus. Ansiamos por teu reino, por tua glória, ruge o leão de Judá. Rasga os céus nessa noite, rasga os céus, Senhor, sobre as nossas nações. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o caminho, o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então vamos clamar por este nome, o único nome que está sobre todos os outros. Você pode clamar pelo nome de Jesus. Você pode aplaudir isso? Ele é o Senhor da nossa nação. Aleluia. Oh Pai, tudo está em tuas mãos. Tudo está no controle do teu santo nome e do teu poder. Oh, aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão
e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Tu és soberano, Senhor. Tu governas entre as nações. Tu governas na nossa vida. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá o Rei, e Ele voltará para governar as nações em amor. Ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Você pode declarar? O descendente. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Sua igreja declara que ruja. Que ruja o leão. Que ruja. Oh Senhor, venha rugir sobre os quatro cantos dessa terra. Venha mostrar ao Pai, aos ímpios, que o Senhor é poderoso e que não há outro como tu. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos neste momento e levantar as tuas mãos como um ato de redenção, como um ato de entrega a Ele. Oh Senhor, Tu se faz presente aqui nesta noite. Você pode levantar a sua voz como um brado de vitória, um brado de louvor a Ele. Diga: Espírito Santo, venha passear nos nossos corredores, venha tocar aos corações. Nós queremos sentir a Tua presença. Que a Tua presença venha ser palpável nesta noite. Os nossos corações ardem, ó Pai, por mais da Tua presença.
Venha encher este lugar, ó Pai. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Enche esse ambiente. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Vamos pedir isso nesse ambiente. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Peça e receberão. Peça, aviva-nos, ó Pai. Que o teu fogo santo venha cair aqui nessa noite. Seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar, derramar. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora. Vem derramando teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramando teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramando teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramando Mas você declara. teu Espírito.
queremos mais do teu fogo, nós queremos mais da tua presença. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra Levante a sua voz. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que
santo dos santos. Em outro lugar, sabes viver, onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo tu és. Senhor, muda este ambiente. Queremos pedir que a tua glória possa encher este lugar. Queremos ser envolvidos pela tua graça. Venha nos tocar nesta noite. Venha tratar o nosso coração. Venha nos curar. Venha nos sarar. Venha nos restaurar. Que o propósito do céu se cumpra em nosso meio nesta noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diga comigo amém. Olha para quem está do seu lado aí, diz boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Você está bonito, você está elegante, você está cheiroso. Senta aí, abençoado. Graças a Deus pela sua vida e pela minha também. Como é bom estarmos aqui mais uma vez para louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Só foi um ensaio. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu gostaria de cumprimentar também a todos aqueles que estão em casa, no trabalho, em trânsito, viajando. Quero mandar um beijo no coração do Toninho, da Rose, da Fernanda, que estão viajando, que estão lá no litoral. Deus abençoe muito vocês. E cada um que está do outro lado, cultuando conosco, através da live, transmitida pelo YouTube e também pelo Facebook. Gostaria que vocês compartilhassem, curtissem e deixassem um comentário. Pode dar o seu aleluia, glória a Deus, amém, a sua reação aí do outro lado. Você que quer voltar para Jesus, escreve aí, quero voltar para Jesus. Nós vamos entrar em contato com você. Você que está afastado, né? Quer voltar. Você que quer entregar sua vida para Jesus. Você que precisa ser ministrado em alguma área, pode, por favor, colocar aí o seu pedido. Entraremos em contato com vocês posteriormente. Tá bem? Gostaria então de dizer que temos um canal no YouTube para você ter mais comunhão com Deus. Se você caminha durante a semana sem trabalhar esta comunhão, você vai ficar fraco. Um culto ou 2 cultos durante a semana é muito pouco para vocês. Vocês precisam muito ouvir da palavra e serem edificados na verdade que liberta. Amém? Temos inúmeros vídeos. Já passou YouTube? Não? Deixa para lá então. Ok. Muito bom. Deixa eu perguntar, o Jorge Luiz Souza Camargo está aqui? Aparecida Fernandes Rocha, Meire Ellen Pascoal e Juliano dos Santos Rodrigues. Está aqui, vem buscar aqui o seu certificado, a sua foto do batismo. Deixa eu te cumprimentar. Você está bem? Que bom. Glória a Deus. Quer aplaudir Jesus? Pode aplaudir. Olha aí, segura aqui o albinho. Olha que legal. Você tem a sua foto, a foto do pessoal, e você tem aqui o nome de todas as pessoas que desceram as águas com você.
Deus abençoe. Tá bom, querido? Deus abençoe. Estes irmãos pegam depois. Ministramos dia desses sobre o Espírito Santo. E foi assim uma reunião muito esclarecedora para alguns irmãos, porque nós pudemos dar luz a inúmeras perguntas, questionamentos, interrogações que eles tinham a respeito do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E foi assim um culto muito abençoado. Eu não sei se você teve a oportunidade de estar aqui. Se não teve, você pode depois assistir o culto de 2 semanas atrás, não no passado, no retrasado. Isso vai ajudar muito vocês a compreenderem um pouco mais as questões do Espírito Santo. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo na prática. Vou repetir. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo na prática. Eu tive uma experiência pessoal quando fui a um trabalho de um pastor norte-americano chamado Dave Robertson. Ele, mestre da palavra, e me tornei um dos conselheiros deste ministério, também ministrando o batismo no Espírito Santo no final de suas reuniões. Sempre o Dave terminava os seus cultos ministrando o batismo no Espírito Santo para a vida das pessoas. Até então eu tinha uma visão muito limitada a respeito do que era o orar em línguas. Eu acredito que a maior parte, se não uma boa parte do nosso auditório ou da nossa audiência ou do nosso culto hoje já é batizado no Espírito Santo de Deus. E a evidência do batismo é o orar em línguas. E você precisa desenvolver a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus, treinando o orar em línguas todos os dias. Você não pode orar em línguas somente num dia de culto, num momento de emoção, quando você percebe a presença do Espírito Santo. Aí então você se entrega, aí então você começa a orar. Oração no Espírito Santo é muito mais do que mera emoção, empolgação, entusiasmo e alegria da alma. O propósito de Deus de nos conceder esta intimidade com o Espírito Santo é que vai fazer toda a diferença na vida do crente. Se você busca revelação, você precisa do Espírito Santo para ele te revelar. O que é revelação? É revelar a ação. Ou seja, Deus tem um propósito e ele mostra a você, e o propósito dele mostrar a você é colocar em prática aquele propósito do céu, de Deus, na terra. Quando nós vimos, no estudo que fizemos,
vimos que o propósito do orar em línguas é de se tornar testemunha, é revestimento de poder. E é aqui que eu quero entrar nesta noite, compartilhando com vocês a bênção que é orar em línguas, orar no Espírito Santo. Como eu falei na reunião passada, no culto passado, algumas pessoas, elas não compreendem o que é o orar em línguas. Não é algo que vem do homem, não é algo fabricado pelo homem, não se trata de hipnose, indução, autossugestão, glossolalia, como alguns religiosos chamam. Se trata de uma experiência real. Diga comigo, se trata de uma experiência real. E é tão real que o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos em Lucas capítulo 24, 49: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja dos nossos dias nunca esteve tão vazia de poder como está. A igreja dos nossos dias nunca teve um testemunho tão fraco como tem hoje. Por quê? Falta a doce presença do Espírito Santo de Deus. Por isso eu preciso entender o papel do Espírito Santo. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mandarei outro Consolador para vocês, e Ele ficará convosco para sempre. Então eu tinha uma visão do Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu tinha sido batizado no Espírito Santo, e isso para mim era algo que eu queria, e não queria pouco, queria muito. Só que depois que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu não sabia o que fazer com este dom, o dom do orar em línguas, o dom de falar em línguas. E nós vimos no ensino que tivemos que existem 5 tipos de línguas no Espírito Santo: edificação, onde eu me fortaleço em Deus; não existe interpretação, falo mistérios de Deus; intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Algumas coisas você vai aprender praticando, mas você precisa ouvir o lado teórico para fundamentar a sua fé biblicamente. Eu disse a vocês que quando voltei para Jesus, eu fui abordado por um irmão querido, tradicional. Ele me disse: não caia nessa dos pentecostais, do batismo em línguas, do batismo no Espírito Santo. Eu disse: me desculpa, você chegou atrasado, eu já fui batizado em línguas. Chegou tarde, chegou atrasado. Uma abordagem que nós fizemos, que eu acho muito importante a gente reforçar na noite de hoje, é aquilo que está escrito em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Ou melhor, vamos ler do 15 em diante. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Continua: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Agora, e estes sinais seguirão aos que? Então aquele que entra num seminário e aprende que é glossolalia, que é hipnose, que é indução, que é autossugestão, que é algo do homem, ele não vai receber. Ele vai ter dificuldade para se entregar ao Espírito Santo. Ele não vai ter esta experiência pessoal, porque ele não crê, ele aprendeu a ser incrédulo. Agora, pastor, isso afeta a salvação deles? Não. Por quê? Porque isso não é fundamento para a salvação. Se eles não tocarem no dogma da salvação, na doutrina da salvação, está tudo certo. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela já tem o Espírito Santo. Diga aí comigo, já tem. Mas quando ela ora em línguas é diferente. Agora, o Espírito Santo a tem. Então, é um sinal de Deus para nós. Obrigado. Ou melhor, e esses sinais seguirão aos que crerem. Deixa eu completar. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Falarão novas línguas. Aleluia. E olha, o que vem junto com orar em línguas? Expulsarão demônios. Depois, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Obrigado. Por conta do que? Agora eu sou uma nova criatura, sou filho e filha de Deus, nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Aí que é a diferença. Porque a maior parte de nós estamos vazios. Nós precisamos nos encher. Vou voltar ao Dave Robertson. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir ele ministrando sobre batismo no Espírito Santo. E ele era um incentivador do orar pelo menos 1 hora em línguas por dia. Diga comigo, 1 hora. Quando nós vamos lá para o Getsemane, Jesus disse: nem 1 hora podeis orar comigo. Ele falou com os discípulos que adormeciam. A igreja dos nossos dias, ela está adormecida. Paulo disse para Timóteo, seu filho na fé: desperta o dom que há em ti. Quantos de vocês aqui foram chamados por Deus para servi-lo? Não na cadeira. Muitos estão reprimidos. Muitos estão com o coração trancado. Muitos não querem compromisso. Muitos não querem responsabilidade. Muitos não querem servir a Deus como o Senhor quer que você sirva. Quando nós falamos de chamado, eu não vou partir para a etimologia da palavra, mas eu vou aqui fazer um trocadilho, que chamado tem tudo a fazer com chama, algo que queima, arde e lateja dentro do seu coração. Ser um missionário neste tempo significa você entender a tua missão, e vai além daquilo que nós vivemos convencionalmente. Por que é que nós procuramos a Deus? Porque nós temos um problema, uma dificuldade, uma luta, porque nós queremos que Deus resolva, e muitas vezes Deus vai usar aquela situação para nos converter, para nos transformar, porque sem essa mudança e transformação, você recebe algo do Espírito, mas você precisa permitir que rios de águas vivas brotem do seu ventre, do seu espírito. Você precisa estar disposto a ser na terra um agente de mudança e transformação. Você precisa ser um discípulo. E muitas vezes nós nos acomodamos.
nos assentos confortáveis da igreja, dormimos, nos desligamos daquilo que o céu fala, não retemos, não guardamos no nosso coração. Você tem que orar e dizer assim: Senhor, que a tua palavra possa me incomodar, Senhor, que o teu Espírito possa me incomodar, Senhor, que o teu Espírito possa me acordar de madrugada, Senhor, eu permito que o Senhor me trate, que o Senhor me mude, que o Senhor me transforme, porque a cada crise que você vive, é a tentativa de Deus apertar aqueles parafusos que estão soltos. E muitas vezes nós estamos cheios de não me toque. Por quê? Porque apertar estes parafusos dói, pode até espanar. Mas eu quero te falar uma coisa: quando Deus te chamou, Ele sabia com quem estava lidando. Deus conhece todos os teus defeitos, mas Ele conhece também algo que muitas vezes nem você enxerga. É o potencial de Deus dentro de você, dormente. Mas vai haver um romper, um despertar. Por exemplo, até 20 anos de idade eu fui um religioso. A partir dos 20 anos de idade, quando eu volto para Jesus, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu não tinha entendimento daquilo que eu estava fazendo. Eu achei que devia me batizar. Eu fui num culto, na hora da ceia, eu peguei um punhado de pão, coloquei na boca, apressadamente. O diácono, percebendo o que eu estava fazendo, ele já tirou a bandeja da minha frente. Aí peguei um cálice para ver se descia o pão seco dentro da minha boca. Ele percebeu que eu não era do grupo. Aí o pastor disse: quem não for batizado, quem ainda não desceu as águas, quem não está em comunhão, não deve cear. Aí eu já tinha ceado. Aí eu disse: próxima ceia eu me batizo. E foi assim que aconteceu. Só que eu era um molecão ainda. Eu tinha por volta dos meus 15 anos de idade. Aí fiquei cerca de 2 anos afastado. Foram os piores anos da minha vida. Mas glória a Deus, porque eu voltei. Deus tratou comigo e eu não tinha outro jeito senão dizer: eis-me aqui, Senhor. E com os meus 20 anos de idade, eu estava com uma depressão, estava doente, descobri que tinha reumatismo infeccioso no sangue, bronquite crônica, avançando para uma asma, eu tinha uma arritmia, eu tinha um problema nos olhos, e eu podia ficar cego, e o quadro seria irreversível. O meu oftalmo disse: olha, eu faço um prognóstico otimista, pela gravidade da lesão, porque estava atingindo o nervo óptico, você pode ficar cego com 24 anos de idade. Eu estou com 54. Foi aí que eu comecei a ter minhas experiências com Deus. Por quê? O chão abalou, a terra tremeu, eu não tinha para onde correr. Chega uma hora que você precisa se trancar no teu quarto. Por isso que Jesus disse: vai, fecha a porta, a cortina, porque Ele está lá dentro esperando por você. E a gente quer sair. Muitas vezes a gente quer conversar com outras pessoas, mas a nossa cura está lá dentro. É o Senhor que ouve em secreto, que nos cura, que nos sara, que nos liberta, que nos abençoa. Eu então comecei a caminhar com o Senhor, e veio no meu coração um desejo muito forte de servi-lo. E eu nem sabia o que era ser pastor, não sabia de outras nomenclaturas. Eu sentia um desejo grande de servir ao Senhor, porque Ele me curou. Eu queria dizer que Ele podia curar outras pessoas.
Ele me sarou, eu queria dizer que Ele podia sarar outras pessoas. Ele me libertou, eu queria dizer que Ele podia libertar outras pessoas. Primeiro livro que caiu na minha mão, Bill Subritsky, Demônios Derrotados. Eu não dormia de noite. E Deus estava me entregando o ministério de cura interior e de libertação. E Deus começaria a agir na minha vida. Mas para isso eu precisava fazer uma limpeza. Eu estava voltando para Jesus. Então eu precisava romper com algumas coisas, me libertar de verdade, me posicionar diante de Deus. E este é o problema da igreja. Nós vivemos para Ele de forma superficial. De forma superficial, Ele não vai te usar. Ou Ele tem você totalmente, ou Ele não tem. Quando a palavra fala a respeito do batismo no Espírito Santo, fala de encher completamente até transbordar. Não se trata de, eu vou dar apenas uma gota do Espírito. Nós precisamos receber de forma plena aquilo que Deus tem para a sua igreja, principalmente nestes tempos, que são os tempos que Paulo chama de tempos difíceis. Agora eu quero te falar algo, a coisa vai se agravar ainda mais. O mundo todo já está sendo tratado, e não será diferente com o Brasil. Uma vez pregando eu disse, gente, vivemos deitado eternamente em berço esplêndido. Será que precisa acontecer alguma coisa para mexer com a igreja? Por quê? Porque a pandemia não mexeu. A igreja nunca se colocou de uma forma tão fria como ultimamente. Muitos daqueles que serviam a Deus deixaram de servir, e agora eles dizem assim, não, eu sirvo do meu jeito. Eles não participam mais de um culto presencial, eles participam de um culto pela internet. E a palavra nos exorta a entendermos o que é uma igreja coletiva, pública. E a pessoa acha que pegando lá um pedaço de biscoito Tostines, água e sal, e um gole de groselha, ele está entrando em comunhão com o corpo. A palavra fala da congregação, da assembleia dos justos. Agora, se ele está um crente digital, ele pode de repente, quando tiver fome, assistir um programa de culinária, está tudo certo, vai se sentir saciado, alimentado. Não basta só assistir. Vamos lá, vamos avançar um pouco. Aí comecei a aprender a orar em línguas com o pastor David Robertson. E comecei a orar em línguas 1 hora por dia. Quanto tempo? Esse lado, quanto tempo? Eu comecei a orar em línguas 1 hora por dia. Voltei para Jesus e estava buscando beber em algumas fontes. Participei de algumas reuniões de um dos maiores avivalistas do mundo, chamado Reinhard Bonk, da África. Pastor Sandokin, o pastor da maior igreja presbiteriana da Coreia. David Robertson, Benny Hinn, e a lista é grande. Eu comecei a buscar fora, porque eu queria receber algo de Deus para poder passar para as pessoas. E num
funciona assim, pastor, só põe a mão na minha cabeça, pronto, está tudo certo. Pediram para o Luciano Subirá, a unção que ele tinha, ele disse, é fácil, é só você ler os livros que eu li, estudar os livros que eu estudei, passar tempos em oração, em jejum. Eu acho que ele já fez uns 3 jejuns de 40 dias. São casos específicos, Juliano. Calma. E eu comecei a orar uma hora no Espírito Santo. Primeira coisa que me aconteceu, o rebu na igreja que eu fazia parte. Os diáconos se rebelaram. Chamaram o pastor e disseram assim, olha, não queremos mais que o Alberto pregue aqui na igreja. Se ele disser um amém aqui, nós vamos sair dessa igreja e vamos para outro lugar. O pastor me chamou e disse, olha Alberto, é melhor você sentar, dar um tempo, deixa aplacar a ira dos nossos líderes, e depois devagarzinho você vai voltando. Eu disse, pastor, o senhor pode me abençoar para eu pregar na favela? Jardim Colorado, ficava lá, perto do posto de monta. Ele disse, pode ir. O meu púlpito era um fogão velho, a carcaça de um fogão velho, coloquei uma madeirite em cima, e quando eu começava a ministrar, juntava pessoas, querendo as cestas básicas que eu ia dar depois, querendo os ovos de Páscoa que eu ia dar depois, querendo os panetones que eu ia dar depois, mas eles estavam lá ouvindo a palavra. Um belo dia, se manifesta um demônio em um homem chamado Eduardo, uma legião. Geralmente se fala legião na igreja quando o demônio não é legião, o irmão não sabe ao certo o que é uma legião. O demônio manifestava no Eduardo, ele saía correndo, gritando, "Ah!", e dava uma testada no barraco. O barraco fazia assim, ó, e tinha um prego deste tamanho para fora da tábua. Se ele desse uma testada ali, ele morreria na certa. Aí eu nem sabia ao certo como operar no reino espiritual. No nervosismo, está amarrado em nome de Jesus. E daqui a pouco ele caía pelo poder de Deus. Aí as pessoas diziam assim, ele tem muito poder. Quem tem é Jesus. Nós somos só um canal, amém? Mas eu estava orando uma hora no Espírito Santo, todos os dias. Eu estava me treinando. Eu estudava tipo 6, 8, 10 horas por dia, trancado no meu quarto. Teve cassetes que eu ouvi mais de 30 vezes. Teve livros que eu li e reli mais de 5 vezes. Até aquilo cair no meu espírito. Um dia eu estou lá ministrando na favela, o Eduardo de novo, ele pega uma guia dessa de estrada, de rua, e levanta. Quando eu olhei, eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele caiu para trás com aquela guia, e se caísse na cabeça dele, era traumatismo craniano na certa. Aí eles olhavam e diziam assim, ele é cheio de poder. Não, quem tem todo o poder é Jesus. Eu sou simplesmente um canal. Eu me lembro de um dia que eu fui na casa do Eduardo fazer uma visita. Ele tinha ido no supermercado junto com a esposa. Eu aguardei ele chegar. Quando ele chegou, colocou as compras em cima da mesa. Tinha uma garrafa de café que foi feita para eu tomar. Ele, quando me viu, não deu tempo nem de eu falar nada e nem dele falar nada. Quando ele me viu, ele já caiu no chão debaixo da mesa. Ele pegou no pé da mesa e fez assim, ó. E eu sozinho subi no peito dele, segurei as 2 mãos e ali repreendendo aquele demônio em nome de Jesus. Mas não tive experiência só com demônios, não. Uma vez eu estava com o pastor Paulo Dias. Aí
chegou lá, uma pessoa se jogou no meu pé e começou a dizer: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, e aquilo ali me constrangendo. Eu disse: Paulo, ora com ele e faz uma oração de entrega. Uma vez, eu entrei num barraco, e Deus me deu uma palavra, e eu entreguei. Eu disse: tem um espírito de morte aqui, e Deus vai dar livramento para a senhora. Eu não sabia que naquela casa morava um traficante, e eles tiveram uma briga muito séria durante a semana, e ele pegou um revólver e foi dar um tiro para matar alguém. Ela se colocou na frente, e o tiro pegou no peito dela, entrou de um lado e saiu do outro lado. Ela não morreu, mas isso fazia com que aquelas pessoas quisessem mais Jesus. Uma vez eu fui na casa de um senhor, ele disse: eu não gosto de crente. Eu falei: mas eu estou aqui porque o Senhor Jesus te ama. Ele falou: eu não acredito em Jesus. Ele muito doente, em cima de uma cama. Eu disse: eu estou aqui para abrir a porta do céu para o senhor. Se o senhor quiser, o senhor pode ser salvo. Basta o senhor entregar sua vida para Jesus. Ele falou: não quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver inferno, eu vou para o inferno. Antes de terminar a reunião, vieram me chamar: aquele homem que você foi lá na casa dele orar, ele morreu. O Espírito Santo começa a agir na tua vida de uma forma natural. Você não fabrica nada, é de uma forma natural. Quando eu me converti, voltei para Jesus. Interessante falar isso, né? Quando eu me converti, porque eu acredito que eu não era convertido de verdade. Quando eu tive realmente uma experiência com Jesus, tudo começou a mudar. Aí eu me lembro que um dia eu estava indo para São Paulo, no seminário da Valnice Milhomens, terça-feira, finalzinho de tarde. Eu estou passando lá no quintal da casa dela para cortar caminho. Eles estavam lá chorando porque o gato tinha comido alguma coisa na casa do japonês que trabalhava com agricultura, mexia com agrotóxico, e os gatos morriam. E ela estava chorando porque era o gatinho dela. O que eu fiz? Me ajoelhei e orei pelo gatinho. Senhor, a tua palavra diz: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Talvez você diga: pastor, mas isso só se aplica a pessoas. Eu falei: olha, funcionou com gato. Um dia eu estou no culto, aí o pastor diz assim: quem tem um testemunho? Aí a irmã Laide vai na frente e diz assim: eu tenho. O irmão orou pelo meu gato, que estava envenenado, e meu gato não morreu, ele foi curado. Ninguém deu aleluia, ninguém deu glória a Deus. Olha como que as coisas funcionam. Uma vez minha mãe me pediu para entregar uns salgados, ela trabalhava com salgados. Eu fui entregar os salgados, a mulher estava grávida. Aí eu perguntei para puxar conversa: é menino ou menina? Aí eu não me lembro ao certo, mas foi mais ou menos assim. A pessoa disse: é menina. Eu disse: não é, é menino. Aí ela falou: impossível, eu fiz ultrassom, o quartinho está pronto, o enxoval está comprado, e quando nasceu o menino. Ela falou: ele fez bruxaria, ele tem pacto, porque é para mudar o sexo da criança assim. Mas não, eu recebi uma palavra da parte do Senhor. Não sei se hoje estão assistindo o nosso culto lá na Califórnia, o pastor William Dawson e a Rita. Uma vez nós estávamos no trem, e eu disse: Deus quer curar aquele homem lá atrás. Aí ela disse: curar do quê? Eu disse: ele tem um problema muito grave nas suas pernas. Ela disse: olhando assim, aparentemente não estou vendo nada. Aí fui lá, orei por ele, e daqui a pouco ele sai segurando as suas muletas.
Uma outra vez eu estava no metrô e tinha lá uma senhora perto de mim. De repente ela orou e desabou. Aí as pessoas disseram: dá espaço, ela precisa respirar, a glicemia baixou. E aí eu baixei e ele disse assim: sai daqui. Falei: não é glicemia não. Falei: espírito maligno, em nome de Jesus, sai. Aí a pessoa voltou e as pessoas ficaram: não é combinado. Falei: não é não. Procurem uma igreja evangélica perto da casa de vocês, porque Deus quer fazer uma obra linda na vida de vocês. São sinais que Deus nos mostra e que precisamos ver. Uma vez nós descemos do primeiro escritório que tínhamos na Rua do Mercado, e tinha lá uma moça com o braço todo enfaixado. Aí eu perguntei que horas eram e se o ônibus tinha passado. Ela disse que não. Eu disse: o que aconteceu com o seu braço? Ela falou: sou enfermeira, eu desloquei a clavícula colocando um paciente na maca. Eu falei: você crê que Deus tem poder para te curar? Ela falou: eu creio. Eu disse: Deus, cura ela agora, em nome de Jesus. Só toquei respeitosamente no ombro dela. Eu disse: procura a dor. Ela procurou a dor e nada, tinha desaparecido. Ela falou: escuta, como é que eu faço? Porque eu trabalho no hospital. Eu chego no hospital sem a tipóia, o médico vai brigar comigo. Eu falei: diga para ele o que foi que aconteceu com você. A irmã ali, que foi curada da hérnia, levante a mão aí. Ela estava com uma hérnia, tinha que operar, o médico já tinha dito, e de repente, no final do culto, ela pediu oração lá na sala branca, e ela foi curada desta hérnia. O Senhor operou com bisturis de fogo. A Meire está aqui, e o Marcos. A Meire, quando ela chegou na igreja, nós vamos gravar o testemunho dela. Ela chegou com 2 muletas de alumínio, se arrastando. Ela não queria ir para a igreja, ela não gostava de igreja de crente. Terminou o culto e ela, feliz da vida, porque estava indo embora, para nunca mais voltar. Aí eu gritei de lá: ei, você, vem cá. E ela foi. Peguei as 2 muletas dela e joguei em cima do altar. E profetizei sobre a vida dela. Ela caiu debaixo do poder de Deus. E isso já faz quanto tempo, Meire? 6 anos. Curada. Entrou se arrastando em 2 muletas. A Duda não veio hoje? A Duda, quando ela veio para a igreja, ela tinha um problema sério no joelho, ela precisava operar. E orei por ela, e ela foi totalmente curada, e não precisou operar o joelho, não precisou de fisioterapia, de absolutamente nada. O Gabriel, seu filho, ele chegou na igreja, ele estava parcialmente com a sua mão comprometida. Ele tinha socado uma porta de vidro, e quando tirou a mão, né? É Rafael, né? Isso, troquei o filho. Rafael. Aí ele rompeu os tendões, tinha que operar e depois fazer a fisioterapia.
Deus curou instantaneamente. A Duda, a perna dela cresceu e a Gabi filmou e postamos na internet. Pessoas aqui foram curadas de úlcera, gastrite, bursite, tendinite, reumatismo, artrite, artrose. Pessoas aqui foram curadas de descalcificação óssea, bico de papagaio, hérnia de disco. Pastor, Deus cura sempre. Biblicamente devemos profetizar que Deus cura sempre, e devemos buscar esta cura. O problema é que chega a determinados momentos na sua vida em que você desiste de crer. Guarda isso. O poder do Espírito Santo é para toda e qualquer área na sua vida. Aconteceu algo engraçado também, deixa eu contar essa. A Rose não está aqui do Toninho, mas eu acredito que ela possivelmente se lembre desse episódio. Estávamos subindo a Avenida São Vicente de Paula, na esquina. Estávamos com alguns irmãos no carro, e tinha uma mulher, ou a pé, não me lembro. A moça estava chorando. Aí eu parei para perguntar o que ela tinha. Quando ela olhou para mim, já olhou endemoniada. Aí comecei a fazer a libertação dela lá no meio da rua. Daqui a pouco passa uma viatura. Aí a polícia dá um enquadro. E aí? Eu falei, eu sou pastor, essa mulher está endemoniada, eu estou fazendo a libertação dela. Aí tinha um cabo junto, ele falou assim, ô sargento, eu sou evangélico também, eu gostaria que o senhor assistisse, deixa ele fazer o trabalho. Aí mandamos embora o demônio olhou para a cara de todo mundo, quem é você? O que eu estou fazendo aqui? A polícia, aconteceu alguma coisa? Então imagina só o que Deus vai fazer em você e através de você, que começa a orar 1 hora em línguas por dia. Você pode até orar em português, mas ora 1 hora em línguas por dia. Não é intercessão. A intercessão, vocês se lembram, né? Tem aquele elemento emoção. Corianda la basurianda la vaia. Não. Intercessão, você começa e para na hora que você quer. Não tem esta emoção, mas você se treina. Chegou uma hora que eu orava tanto em línguas, que quando eu estava na rua, alguém me cumprimentava, ô Alberto, ô rebalabachurica. O pessoal já começou a achar que eu estava ficando biruta. E a Bíblia diz que o poder de Deus é loucura para o mundo. Uma vez eu estava vindo de São Paulo, tinha ido ministrar para minha tia, fiquei a noite inteira ministrando. Ela se libertou de tudo aquilo que ela tinha na casa dela, de oculto e de maligno. Hoje a gente tem que tomar cuidado, não pode nem falar mais publicamente. A irmã dela mexia com essas coisas lá na Bahia, coisas fortíssimas. O ônibus quase bateu umas 3 vezes. Aí eu vou com umas 3 sacolas de coisas. Chamei meu pastor, falei, pastor, tem um presente aqui para você. Ele foi todo animado. Quando ele viu, falou, joga isso no rio, quebra, queima, eu não vou levar isso para casa não. Ele dizia assim, não mexe com os demônios, se manifestar, você expulsa. Não fica provocando não, Beto, não chama não, fica de boa. Mas a nossa alegria de ver o povo liberto, amém? Você não imagina quantas pessoas estão endemoniadas ao seu lado e você não sabe. Dá uma olhada aí. Os demônios, eles operam de fora e operam de dentro. Muitas vezes, quando você olha por alguém, os demônios não se manifestam, mas eles estão agindo naquela vida. Então vocês precisam entender um pouco mais da área, para poder ter eficiência no ministério de libertação, no ministério de intercessão. Mas o segredo qual é?
orar 1 hora em línguas por dia. Eu estava iniciando o ministério com um monte de criançada, e todos eles eram usados no Espírito Santo, faziam libertação. Era bonito de ver. E hoje não pode acontecer esse desinteresse por parte da igreja. Você deve buscar em Deus: eu preciso, eu quero isso. Então você vai ter mais comunhão com Deus e vai viver mais para Ele. Sabe por quê? Porque Deus está arregimentando o seu povo para o último avivamento. E avivamento é aquilo que começa a acontecer dentro do teu quarto. É como eu te falei: queima, arde, lateja. É ali que Deus começa a te consertar, é ali que Deus começa a te mudar, é ali que Deus começa a te transformar. Por quê? Para que você esteja cheio para esse mundo que caminha vazio. E tantos deles começaram a ser usados em sala de aula, durante o intervalo, o recreio, no supermercado, na casa do patrão. Pastor, meu patrão pediu uma oração, ele caiu aqui, pastor, acho que ele desmaiou. Eu falei: pode ser poder de Deus, porque o poder de Deus se manifesta tanto para a pessoa cair debaixo da unção, como os demônios que se manifestam. Eles não suportam o poder de Deus, por isso que eles se manifestam. O poder de Deus vai estar ali. Uma vez eu estava fazendo um culto, aí de repente tinha lá uma mãe de santo no nosso culto. Eu posso falar porque ela já faleceu, chamava Olga. Aí eu falo: tudo isso que está acontecendo aqui acontece lá no meu centro também. Eu falei: só tem uma diferença: o que acontece lá é uma imitação barata do que acontece aqui. Vem cá, feche os teus olhos, eu vou orar por você. E quando eu comecei a orar, nós fizemos a libertação daquela senhora. Que não acreditava, que nunca tinha visto. Ela frequentava igrejas evangélicas, gostava até de ir, mas era mãe de santo. É o que a gente chama de secretismo. Hoje as pessoas dizem o quê? Não, é culto ecumênico, ninguém precisa mudar sua religião, sua fé. Isso é maligno. Os nossos princípios e valores a gente não pode negociar, mas você tem que respeitar. E você não pode ir além do limite que a pessoa te permite ir, sem constrangê-la. Então a igreja tem que ter sabedoria neste tempo. Está tramitando no Rio de Janeiro um projeto de lei para proibir as pessoas de pregarem o evangelho publicamente. E se for aprovado, abre precedente para outros lugares do país aderir. O inimigo quer nos calar. Mais do que nunca, a igreja vai pregar, não com a boca, mas de testemunho e poder em nome de Jesus. Imagine você, certas mamães me ligam de madrugada: pastor, minha filha está queimando de febre, eu não sei o que fazer. Eu falei: põe a mão nela, ora em nome de Jesus. Mas pastor, só pode orar? Eu falei: ore você, em nome de Jesus. E depois me liga e fala: pastor, a febre baixou, a criança dormiu, enfim conseguimos descansar. Então, queridos, a coisa é tão séria, e nós estamos brincando de igreja e brincando com o espiritual. Deus quer capacitar a sua igreja, Deus quer capacitar você,
E você precisa querer ser capacitado. O Ministério de Música pode subir aqui, por favor. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. Permita que o Espírito Santo possa te encontrar no meio da multidão hoje. Talvez você tenha sido batizado no Espírito Santo lá atrás. E faz muito tempo que você não tem comunhão com o Espírito Santo, não ora mais em línguas. E uma das mentiras do diabo é que você não é perfeito, que você é torto, que você é muito pecador, que você é sujo, que você não está salvo, que você está perdido. Eu quero dizer que o sangue de Jesus, puro e imaculado, está sobre a tua vida, e te limpa, te purifica, e te sara. Eu quero te falar que o Senhor quer se mover na sua vida. Feche os teus olhos. Começa a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te dar liberdade. Espírito Santo, me toca. Espírito Santo, eu quero orar línguas, eu quero ser cheio. Você que não ora no Espírito Santo ainda, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando por você. Você que orava, que parou de orar. Você que precisa de um revestimento de poder para a sua vida. Venha para frente, por favor. Venha cá. Levanta as tuas mãos. Você tem dito para Deus: Deus, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, mas eu quero fazer a Tua obra. Eu quero pregar. Eu não sei como pregar. Eu preciso de um professor. Vai e fala com o seu pastor. Ele vai te ajudar. Creia que nesta noite vem uma unção sobre a tua vida. Você que já foi internado várias vezes em hospitais psiquiátricos. Você que não era para estar aqui vivo. O Senhor te livrou da morte muitas vezes. O Senhor está me mostrando um dia em que você ia morrer com uma arma de fogo. E Deus te guardou, te livrou, te protegeu. Deus tem um propósito para a tua vida ainda. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Encha, Espírito Santo. Encha. Mais! Oh! Toca, Jesus! Oh! Encha, Espírito Santo. Mais! Encha, Jesus! Oh! Ser cheio. Ser cheio. Comece a orar em línguas. Corre lá, baixou, recanda lá, banaiaçá. Oh, requei, candalabaço, checalabaço, requei, calabaço, recai, anaço. Ser cheio. Mais. Corre lá, manaiaçá, requei, taramanaiaçu. Os colaboradores sempre para frente para mim. Espírito Santo de Deus. Enche. Enche, enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Mais de Ti. Mais. Toca, Jesus. Oh. Rápido. Sempre paninho aberto, por favor. Vem cá, filho. Os colaboradores, se me ajudarem, sempre pessoas para frente, por favor.
Não para. Ser cheio do Espírito Santo. Corre, cala, manás, terreque, calamanás. Só em línguas. Manaya ramana surimi korabarabashuya ramikana barasurimi karabakala manasurimi kalabadaias ramana surimi korabakalabashei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, harabashurimi kalamanai. Aleluia, rimi korabakatarabashurimi karabanaias rimi kolabashurimi. Só em línguas. 2 pessoas aqui, por favor. A Michele está aí? Ah, não, né? Tá? Você pode ministrar aqui, Michele, por favor? Em nome de Jesus. Corre, calabaço. Muitas vezes você tem dito assim: Deus, por que o Senhor não me leva? Estou cansada de viver, eu quero morrer, cansei. Já vivi tudo que tinha para viver. Eu sou um estorvo na vida das pessoas, as pessoas não têm mais paciência comigo, eu estou cansada. E Deus ama você. E é por isso que você está aqui. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Corre, cala, babarraça. Do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés, vem sobre a tua filha agora. Corre, caixa, lamanaias. Em nome de Jesus, Senhor, abra estes ouvidos agora. Estenda as mãos para cá, diga assim: em nome de Jesus, nós amaldiçoamos este tumor agora. Toca, Senhor, cura, sara e liberta a dona Fátima desse tumor que afetou seus ouvidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal saia, todo mal saia. Saia. Senhor, toca nos seus olhos. Tu tens poder, Pai, de fazer o teu sobrenatural na vida dela. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Cura, Jesus. Sara, Jesus. Todo mal sai. Está me vendo? Eu sou feio ou bonito? Feio, então ela está curada.
Tenta ver de quem é esse RF aqui. Toca, Jesus, toca, ser cheia do Espírito Santo, só em línguas, corre calabaço, recalabaço, só em línguas. Ministra aí batismo no Espírito Santo para ela. Corre calababa raça achar. Ora com ela aí, ô irmã. Corre calababa. Você não. Põe outro irmão aí. Sim. Só intercedendo pode, tá? Mas fique aí de pezinho, tá? Corre calababa raça xalaba. Corre que candalabaço. Se cheia, se cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora você vai começar preste atenção em mim. Você vai começar a dizer o seguinte: todos os dias, eu creio na minha cura e no meu milagre em nome de Jesus. Todos os dias. Ao invés de você profetizar que está cada dia pior, você vai profetizar que está cada dia melhor. Vai crer. Agora, a última confissão cancela a primeira. Não pode falar ao contrário. Tá bom? Deus te abençoe. Aleluia. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória, pelo que Ele fez por mim, com seu sangue, lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus
da glória, las bênçãos sem fim. Você que é a igreja de Jesus, você vai levantar a sua mão agora e vai começar a orar em línguas. Você não pode sair daqui vazio, do mesmo jeito que você entrou. Você tem que ser cheio. Você precisa buscar até transbordar. Você não pode viver do jeito que você tem vivido, em terra seca. Oh, recala manaya chá. Ser cheio do Espírito, ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio, colaborador comigo, ser cheio do Espírito. Oh, corre calabaço, ser cheio, ser cheio, ser cheio. Oh, recalabaço, recalabaia na raça, oh, recalabaia chá, oh, recalamanaya chá, remalabaya chá, oh, recalamanasterili candalaia baço, oh, recandaribalamasto, ser cheio, oh, recalamanaya chá, oh, remanaya chá, ser cheio, oh, recalabasto, oh, recasterianda labastache, calamanaiaça, ser cheio, mais, oh, recalabababarraça, xalabababa, oh, ser cheia, começa a orar em línguas, oh, recalababarra, xalamanaste, oh, recalamanaiaça, não para, oh, recalabasto, recandeixo, recalabasta, ser cheia, ser cheia, ser cheia, oh, ser cheia, oh, ser cheia, oh, ser cheia do Espírito Santo, mais, oh, corre calababa, rasto, calababa, ser cheia, oh, corre balabaço, xerre calabaia, naso, reque calabaço, corre calababas, ser cheio, oh, mais, Senhor, mais da tua unção, mais da tua presença, mais da tua glória, oh, mais, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, corre lavanaia, mais, enche, Senhor, oh, rebalabaçu, recalabaça, oh, xenderi calavaia, requei calamanaço, oh, mais, Senhor, ser cheia, oh, relavaborro, xenderi calamanaia, mais, renova, oh, Ramasterianda lamaste, corre malachei, calamasto, mais, Senhor, oh, mais, toca, Jesus, mais, oh, Nore bebe bebe, nore canta la marato, nore bebe, nore canta la manamana, mais, ser cheia, ai a canta la basuri, canta la mas, oh aleluia, Oh,
Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Diga: a partir de hoje, eu vou orar 1 hora em línguas por dia. A partir de hoje, eu vou orar em línguas 1 hora por dia. E depois você vai me dizer o que é que começou a acontecer. Primeiro, você não vai viver mais irritado. Não é qualquer coisa mais que te chateia, que te aborrece, que te magoa, que te entristece, que te revolta. Você vai começar a ter uma estabilidade, controle, equilíbrio, domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Você vai começar a ter uma percepção espiritual das coisas, e não mais andando só no natural. Você vai começar a ser usado por Deus como alguém dentro da sua casa, para cumprir um propósito de Deus ali. Vai haver cura, libertação, restauração, mudança, transformação. Deus tem poder para mudar sua vida financeira, econômica, material. Mas você precisa entender que sem esta intimidade, sem esta comunhão, sem esta entrega, você vai continuar sendo apenas mais um crente carnal. Eu quero dizer para vocês hoje o que o Espírito Santo está colocando no meu coração nesta noite. Muitos estão caídos hoje, mas muitos estão sendo levantados e serão uma grande bênção nas mãos do Senhor neste ministério. Bragança Paulista vai ser abençoada através de você, do seu testemunho. Quando eu estive aí orando pelo Toninho e pela Claudete, Deus falou assim muito forte no meu coração, sobre a intercessão e oração que vocês fizeram em favor do Vinícius. Como se ele estivesse dizendo assim: eu quero ouvir muitas orações, aquelas que saírem do coração e da boca de vocês. Então imagina a graça e o favor de Deus de sermos usados. Talvez você diga assim: eu sou a pior das pessoas aqui dentro. As pessoas não conhecem a minha vida. Eu sou podre, eu sou sujo, eu sou imundo, eu sou pecador. Mas eu quero te falar uma coisa: é apesar de nós. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer, é pelo que Jesus fez na cruz por nós. A questão é de receber o seu sacrifício e dizer: sim, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero ser usado. E Deus vai começar a se mover através do Espírito Santo na vida de vocês. Aqueles que não orarem em línguas aqui, a unção está sobre a sua vida. Você vai chegar na sua casa hoje, vai se trancar no seu quarto, e lá você vai ter a sua experiência com Deus. Para alguns muitas vezes é uma sílaba, uma palavra, uma frase, mas que você receba variedade de línguas, que você seja cheio do Espírito Santo. Imagine só uma igreja alinhada no propósito de Deus, uma igreja afinada no propósito de Deus, uma igreja sintonizada no propósito de Deus. Nada vai poder nos impedir de vencer, de romper e de vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida e para a vida de tantas pessoas. Abri mão da minha vida no rádio, como locutor, apresentador, animador. Abri mão talvez de um futuro promissor, mas hoje eu faço aquilo que eu amo, eu nasci para isso. A minha vida, ela foi dedicada ao Senhor. Eu abri mão de mim mesmo, por causa de vocês, por causa de Jesus. Quando você entender isso, nada mais vai te segurar. Sabe aquelas coisas que muitas vezes a gente se enrosca. Você tem que sair daqui hoje pensando assim:
eu não quero mais viver uma vida espiritual sem graça, sem fervor, sem poder, sem unção. Para você, não pode mais ser apenas aquele culto, entrei e saí do mesmo jeito. Não. Deixa Deus te usar, deixa Ele te encher, e Ele começou a te encher hoje, e tem muito azeite para ser despejado e derramado dentro de você. Amém? Querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala comigo a respeito de alguém que diz assim: será que é verdade? Será que não é? Eu quero te dar uma palavra profética. Você vai orar sozinho, no teu quarto, ou no lugar que você escolher, e você vai dizer assim: Espírito Santo, me revele a verdade. A unção que está sobre você te guiará a toda a verdade, e esta unção é a verdade, ela não é a mentira. Essa unção está sobre nós, amém? Glória a Deus. Queridos, eu preciso contar o testemunho de que esta semana, graças a Deus, no dia 10, pagamos todas as nossas contas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E agradeço também a vocês, porque é aquilo, ninguém faz uma grande obra sozinho. Se a pessoa está fazendo uma grande obra sozinha, tem alguma coisa errada. Então eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de vocês. E eu quero agradecer de coração cada pessoa que dizimou, cada pessoa que ofertou, cada pessoa que contribuiu. Não importa o valor, eu quero que Deus realmente possa abençoar você grandemente. Amém? A nossa igreja tem vivido assim, o favor de Deus, e é algo assim tão precioso. É sinal de que realmente o Senhor está com a gente. Amém? E que você possa entender que está debaixo desta unção, e você também vai ter a unção do rompimento, da prosperidade, da multiplicação, da abastança, em nome de Jesus, amém? Antes de irmos embora, gratos ao Senhor pelo que Ele fez, e por algo grande que Ele começou a fazer esta noite, vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Deixa eu ensinar vocês, quando você só levanta a mão, a pessoa ela não enxerga, então você tem que balançar a mão, e balança até desconjuntar a clavícula aí você balança a mão que a pessoa vai te enxergar, tá bom? Você pode fazer o seu Pix agora, você pode fazer a sua oferta com a maquininha, temos uma com o Fábio lá, e outra com a Robeli, tá? Você pode fazer transferência, depósito, ou entregar durante a semana na administração. Uma coisa eu quero te falar, Deus tem curado a vida financeira de muitos irmãos aqui. Deus vai curar a tua vida financeira, em nome de Jesus. Você vai viver uma vida desafogada e abençoada. Não sai daqui sem entregar ao Senhor uma oferta de amor, uma oferta de sacrifício, em nome de Jesus, amém? Ficar em pé. Esta luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida. Todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Olha só, me alegrarei. Eu não estou nessa ainda, hein? Você viu que chique? Não, bacana. Não, é. Ele era cantor sertanejo, brincadeira. Não era não, né? Nunca foi não. Ele cantava na igreja. Aleluia. Não, faz até as voltinhas, você viu? Eu preciso treinar mais exercício para chegar lá. Hã? Vamos orar? Estenda as mãos para cá e diga assim: Senhor, abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, aqueles que têm cuidado desta casa que é a tua obra, tua igreja, teu ministério. Abençoe os novos dizimistas e ofertantes, abençoe aqueles que estão voltando. Senhor, nós queremos te apresentar cada pessoa que precisa de um milagre nesta área. Cura, sara, liberta em nome de Jesus. Prospera, Senhor, a tua igreja, prospera os teus filhos, tira da crise financeira, tira, Senhor, da inadimplência, tira da vergonha, do opróbrio, quebra toda maldição, cancela toda sentença, remove, Senhor, toda malignidade. Abençoe aqueles que contribuíram, os que não contribuíram, os que puderam, os que não puderam. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um, que teu amor possa nos constranger, a fim de que façamos muito mais do que temos feito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Foi aniversário da Natasha ontem, parabéns, Natasha. Quem mais fez aniversário aí, por esses dias? Terezinha, cadê Terezinha? Terezinha ali fez aniversário, glória a Deus. Quem mais? Quem? O Chico, parabéns, Chico. O Miguelzinho, eu vi a foto dele, eu carregando ele para apresentar, né? Hoje ele que me carrega. Dr. Paulo lá atrás, beijo. Miriam, querida, Deus abençoe. Arlete, ali, Arlete também fez aniversário. Deus abençoe. Mais alguém? Quem? A Sami é amanhã. Parabéns, querida. Fez hoje? Domingo, parabéns. É bolo do Corinthians lá também ou não? Eu lembro uma vez que eu fui lá na casa do Valtinho, era bolo do Corinthians. Lembra, Michele? A Sabrina é pequenininha. Aquela foto que você está com a boca tudo cheia de bolo é na casa do Valtinho. Bolo do Corinthians. Aí na hora de cantar parabéns era salve o... Oi, a Irmanice, cadê a irmã? A Irmanice, Deus abençoe, minha querida. Minha mamãe também fez aniversário esses dias, fez aniversário dia 5 de novembro, glória a Deus. Ela está aceitando presente ainda. Mãe, nenhum fazendeiro rico entrou em contato, por enquanto. Agora está amarrado. Meu Deus do céu. Tem dia que está desamarrado, tem dia que está amarrado, Maria, eu não entendo, viu? Amados, vamos fazer a última oração para ir embora? A declaração, né? Declaração 2022, sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus, manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível.
Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus abençoe os aniversariantes. Abençoe, Senhor, os pedidos de oração depositados sobre este altar. Abençoe o propósito de vida. Abençoa, Senhor, as pessoas que neste momento formam uma grande corrente de fé. Todos aqueles que estão em casa, que estão orando, intercedendo por alguma situação, em nome de Jesus, libera da tua graça, da tua bênção e do teu favor, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor, que você possa viver debaixo da sua graça, e que haja sede e fome no teu espírito, que você possa orar pelo menos 1 hora em línguas por dia, e que você veja o resplandecer da glória de Deus sobre você, sua casa, seu trabalho, sua igreja, sua vida. Vai na paz e Deus abençoe.